Olá, bem-vindos ao meu canal ADM com a Ariadne. Meu nome é Ariadne Alessandra e, como eu disse, estarei trazendo alguns conteúdos, relacionados a normas da BNT, administração, RH. E hoje a gente vai estar falando de formatação de referências, É um dos assuntos aí que os alunos mais têm pedido, Como que faz uma formatação de referências? Quais são as normas utilizadas na formatação das referências, Os espaçamentos, como que é feito, a fonte que é utilizada. Então, hoje a gente vai estar falando um pouco sobre esse assunto. Então, a gente vai falar sobre referências segundo as normas da BNT. Abaixo a gente vai ter alguns exemplos, de referências bibliográficas segundo a ABNT. A primeira referência que a gente vai estar trabalhando, que a gente vai estar falando, é uma referência de livro. Como que eu faço uma referência de livro? Primeiramente, você vai ter que utilizar o sobrenome do autor em caixa maiúscula, em caixa alta, E você vai separar o sobrenome do autor por uma vírgula, do nome do autor. Depois você vai utilizar o título do livro, lembrando que sempre você vai estar destacando o título do livro. O subtítulo, caso tenha, você não precisa destacar, segue normalmente. Você vai separar por um ponto, você vem depois com a edição, se tiver, o local, separado por 2 pontos, a editora, o ano e o número de páginas. Como a gente pode ver nesse exemplo aqui, temos aqui o autor Magnoli, Demétrio, O sobrenome dele é Magnoli, o nome dele é Demétrio. Ponto, União Europeia, que é o título do livro, 2 pontos. Aí vem a História e Geopolítica, que é o subtítulo. Quinta edição, São Paulo, 2 pontos. O nome da editora, Moderna, vírgula, que você vai separar aí pro ano. Ponto, 80 páginas que o livro tem. Então, é dessa forma que você precisa fazer uma referência quando for a referência de um livro. A próxima referência que eu trouxe como modelo para vocês são as principais que a gente utiliza, Revista, livro, periódicos. Então, eu trouxe 3 referências aqui hoje, a gente vai trabalhar essas 3 referências. Agora, a gente vai falar sobre a referência de artigo de revista. Como que é feito, então, segundo as normas da BNT, uma referência de um artigo de revista? Primeiramente, você vai usar o sobrenome do autor em caixa alta, como foi feito no livro, separado pela vírgula do nome do autor, ponto, você vai utilizar o título do artigo, diferentemente do livro, que você vai destacar o nome do livro, aqui você não destaca o título do artigo, você vai destacar o nome da revista. Então, quando você for fazer a referência de uma revista, o destaque vai no nome da revista. Aí você vai colocar uma vírgula para separar do local, ponto para separar do volume, ponto para separar do número do fascículo, ponto para separar da página inicial e final, vírgula para separar o mês abreviado e ano. Então, vai ficar como esse exemplo que a gente tem aqui na tela. Sarmates, que é o sobrenome do autor, vírgula, Leandro, que é o nome, ponto, um herói quase como a gente, que é o título do artigo. Aqui, então, vocês podem notar que super interessante, que é o nome da revista, que foi destacado, separado por vírgula do local, ponto, o volume, ponto, o número, da revista, ponto, a página da inicial e da final, vírgula, o mês abreviado e o ano. Então, o artigo da revista, ele deve ser feita a referência desta forma. E o próximo que a gente tem é um artigo de jornal, como exemplo. Então, você vai colocar sobrenome em caixa alta, como a gente já falou, separado pela vírgula do nome, ponto, o título do artigo, ponto, o nome do jornal, no caso, o destaque vai no nome do jornal, ponto, o local separado do dia e mês, e ano, vírgula, o número do título ou do caderno, ponto, seção ou suplemento, vírgula, a página inicial e a página final. Então, a gente tem um exemplo aqui
Vidal, vírgula, Gore, sobrenome e nome do autor, ponto, liberdade pessoal diminui a cada dia, que é o título do artigo, o nome da revista, do jornal é Estado de São Paulo, separado por ponto do local, vírgula para colocar então aqui o dia, né, o mês e o ano, e ponto para separar aqui, né, o caderno, o título do caderno, ponto, a página. Então, é dessa forma que é feita, né, a referência, como a gente viu, de um artigo de jornal, né, de um artigo de revista e de um livro. Aqui a gente tem, quando você vai fazer uma referência da internet, autor, editor, você vai estar colocando título da obra, né? Você vai estar colocando online, disponível na internet, né? Aí você vai colocar o endereço de onde está constando, né? Esse arquivo que você utilizou e o arquivo capturado em dia, mês e ano. Então, aqui você vai colocar, a gente tem um exemplo do Moron José Manuel, que é o nome do autor, né? Ponto, Aprendendo a Viver, que é o título da obra, você vai colocar online, ponto, disponível na internet via o endereço que está o artigo, né, ou o arquivo. Arquivo capturado em 19 de junho de 2002. Então, aqui você vai colocar quando que você capturou esse artigo ou esse arquivo. Aqui, a gente vai falar, então, agora como que é formatado, né, essas referências que a gente veio trabalhando. Porque não basta você fazer as referências conforme as normas da BNT. Você também precisa formatar essas referências de acordo com as normas da BNT. Portanto, eu trouxe aqui alguns prints, né, com a formatação correta que você precisa usar. A primeira coisa que você precisa lembrar, as referências, você precisa trazer elas de acordo com a formatação de layout, né, onde você vai vir aqui nas margens e você precisa colocar 3 superior, 3 esquerda, 2 inferior, 2 direita. Então, essa é a primeira formatação que você precisa trazer na sua referência. Depois, você tem que lembrar que a sua referência ela precisa estar em ordem alfabética, conforme a gente trouxe aqui, ó. Tá, minha formatação já tá de 3, 2, já está em ordem alfabética. Tá, qual o próximo passo que eu preciso fazer? O que eu preciso saber em relação à formatação das referências? Você precisa saber que a sua referência, ela precisa estar alinhada à esquerda, conforme você pode ver aqui, ó. Na primeira parte onde está escrito alinhamento, em azulzinho está escrito esquerda. Então, o alinhamento da sua referência precisa estar à esquerda. Não é justificado como você faz num texto, como você faz numa citação, né? Ela é diferente, ela é alinhada à esquerda. Segundo, o espaço entre linhas, quando você pode ver aí na barra mais embaixo, na parte de espaçamento entre linhas. Sempre vai ser o espaçamento simples. Então, o espaçamento entre linhas da sua referência precisa ser simples, tá? E vai ser separado um autor do outro por um enter, tá? Então, você vai pôr espaçamento simples e para separar um autor do outro, você vai dar um enter. E aqui a gente tem aqui, né, como ficou aqui a parte da referência. Lembrando, tá, pessoal, que a fonte sempre vai ser 12, tá? A fonte da referência, sempre 12. Você sempre vai, então, colocar espaçamento simples entre as linhas, tá? Verificar, né, a parte lá do layout, como eu falei, né? Se tá 3, 3, né? 2, 2, tá? Para que vocês consigam estar fazendo uma referência de acordo realmente com as normas da BNT, né? Tanto a parte lá de trazer os autores, trazer os dados, né? De acordo com o solicitado, se é uma revista, se é um livro, quanto também trazer a parte, né? Da formatação corretamente. Eu espero ter ajudado vocês. Curtam, pessoal, o meu canal, se inscrevam no canal, né? Para vocês irem acompanhando as próximas aulas que estarei soltando no canal.